Os políticos mundiais atuais não fazem a mínima ideia de que isto está a acontecer. E é preciso que todos os políticos, todas as profissões, tenham esta percepção. É por isso que eu gosto de vir falar convosco, porque vocês vão ter as nossas profissões. E é preciso que todos, seja pastor, seja lavrador, seja médico, seja político, saibam isto. Aquilo que eu vos vou mostrar. Não vou assustar. Eu não gosto nada de falar de alterações climáticas, porque isso assusta brutalmente. Brutalmente. Mas assim, eu não vou assustar, vou só por-vos a raciocinar, que é para vocês, quando ouvirem falar nas coisas, raciocinarem. Como? Ainda há gente que não quer raciocinar. Eu ainda há bocado falei aos vossos colegas num artigo que saiu sobre alterações climáticas, de um especialista, e o título não tem alterações climáticas. Assim. Algumas pessoas, foi esta semana, ainda reivindicam, ainda julgam que a Terra é plana. Ainda há gente assim, completamente tapada. A Terra é plana. Qualquer criança da primária sabe que a Terra não é plana, mas ainda há gente que diz que a Terra é plana. Mas há gente que não acredita na desgraça que está a vir a acontecer. E eu sou biólogo e quando vou a qualquer sítio, às vezes fico parado e as pessoas dizem: porquê estás aí parado? Estou a pensar. Uma árvore. Olho às vezes para uma árvore e digo: porquê é que tu és assim aqui? Já vão ver os meus raciocínios. O ano passado fizeram o ano da biodiversidade. Os políticos fazem essas coisas. O ano da biodiversidade, o ano da floresta. Mas isso é conversa. Eu sou contra os dias comemorativos e as datas comemorativas. Não suporto o dia do pai. Meus filhos nem me telefonam sequer. Não podem lembrar-se do pai só nesse dia. Não suporto. Os dias foram feitos, estes dias comemorativos, foram feitos pela sociedade que a gente criou, que a minha geração criou. Uma sociedade de dinheiro, de finança. A crise atual não é uma crise política, é uma crise da finança. E os dias comemorativos foram feitos por isso. Foram. Não te esqueças do dia do namorado, compra uma coisa ao namorado, Não te esqueças do dia do pai, compra uma coisa ao pai. Não te esqueças do dia da mãe, compra uma coisa. Não te esqueças do dia da árvore, compra uma árvore. É o dia da floresta, compra uma árvore e planta. É tudo compra. Entendido? Por isso não suporto. Se foram criados para serem levados, para as pessoas serem levadas. E eu não vou nessa conversa. E realmente a biodiversidade das florestas são muito importantes. É isso que eu vos venho mostrar. Bom, e nós não vamos conseguir, já vão ver que não vamos conseguir viver sem floresta. Eu vou apagar aqui a luz. Obrigado. Esta, por acaso, aqui é uma floresta tropical asiática. A maior área de floresta do globo é esta, que está aqui, à volta do Círculo Polar Ártico, que a gente chama taiga. E é das poucas zonas de floresta do globo que não tem diminuído. Está sempre do mesmo tamanho. Porquê? Porque qualquer pessoa, qualquer proprietário que corte árvores só as pode vender depois da fiscalização. Ir ao seu terreno e verificar que ele plantou mais do que aquilo que cortou. Se cortou 1000, tem que ter plantado 1100. Se cortou 2000, tem que ter plantado 2200. Porque algumas não vão chegar ao estado adulto. Por isso tem que plantar sempre mais. E tem sempre a mesma área. E estes países vivem dessa floresta. Nós, em Portugal, cada vez temos menos área de floresta. E há uma zona do globo que me assusta, que é esta, onde estão as maiores florestas do globo, com as árvores mais altas, à volta do ciclo, a norte e a sul do Equador, são as florestas tropicais. A floresta em latim chama-se silva. É por isso que a floresta da Madeira, como tem árvores da família do loureiro, e o loureiro em latim é laus, é laurisilva. Esta é a pluvisilva. Está sempre a chover lá dentro, mesmo que não haja nuvens no céu. Já vamos ver. Vou-vos mostrar. E vou-vos saber porque é que estas florestas são importantes. Ora bem, a taiga é toda assim, e as árvores são estreitinhas, estão a ver? Para quê? Neva muito. Se elas tivessem copas grandes, partiam-se todas. Partiam-se todas. Como é que aguentam 40 graus negativos? Porque têm uma substância química que não deixa congelar a água do protoplasma.
das células. Resíduo. É resina. Não deixa congelar. É a taiga, que eu já atravessei toda, só para ver como era. Atravessei toda até chegar à zona que já são só arbustos, depois são só ervas e depois nada. Circular. Depois temos a laurisilva. Que a gente, sabem que a gente, aqui em Portugal, eu não vou falar disso, mas daqui a bocado vou ali à Câmara falar sobre a floresta portuguesa, já tivemos taiga. Durante a glaciação, nós tivemos cá uma temperatura, um clima igual ao da Finlândia, da Noruega e da Suécia. Tivemos cá isto. Como é que a gente sabe? Eu não venho falar sobre isso, não calma. E já tivemos cá também um clima como o da Madeira. E, portanto, e das Canárias, já tivemos a laurisilva. A laurisilva não tem árvores de folha caduca. Tem só árvores de folha persistente. E é muito úmida, portanto, não tem árvore de folha. Tem árvores de folha persistente. Tem árvores de folha persistente. As plantas são como nós, transpiram. E ao transpirarem, como têm sempre folhas, transpiram mais vapor de água, a atmosfera é mais úmida. E isto é uma fotografia da laurisilva da Madeira. É um verde escuro, como as plantas têm mais, no caso de folha, ficam com mais clorofila e são verdes escuros. É a laurisilva. Por exemplo, a nossa floresta cá é verde claro. Tem árvores de folha caduca, não tem tempo para ficar com tanta clorofila e as árvores já estão sem folhas, portanto não acumularam mais clorofila. Essa floresta aqui eu chamo de fagocil. Tem plantas da família das fagáceas. As fagáceas são os carvalhos, os castanheiros e as falhas. Bom, isso foi só para mostrar vários tipos de floresta. Esta é uma floresta asiática. Sabem que eu estou em cima de uma árvore com 100 metros de altura. Esta fotografia é um espetáculo. A gente está lá em cima e vê esta coisa. Sempre cheia de nevoeiro, nunca veio o chão. Ninguém acredita que as florestas tropicais não têm ervas. Porquê? A copa das árvores encosta-se todas umas às outras, o sol não chega lá embaixo, não há plantas. Não há. Tem que tirar fotografias com flash nessas florestas. Se chama pluvicil. Já vamos ver. Cá está o nome. Só está com um S porque está escrito em latim. E sabem que a gente foi sempre buscar toponímicos e patronímicos à natureza. Os nomes das pessoas, os nomes das terras. O Sr. Silva. A Silveira. Era uma aldeia ao pé da floresta. Há a Amora do Quintal e a Amora da Silva. O Sr. Carvalho. O Sr. Pinheiro. O Sr. Leão. A Menina Rosa. A Menina Violeta. Tudo buscar à natureza. Porquê que a gente vivia da natureza? Já vamos ver. E porquê que estas florestas está sempre a chover lá dentro? Mesmo que não haja nuvens no céu. Sabem que eu dei um prémio a um jardineiro lá do Botânico. Há um jardineiro que toda a gente admira, que sabe os nomes latinos das plantas, todos. Este homem merece um prémio. E como as pessoas só pensam no dinheiro, eu não penso assim. Eu um dia disse, olha, você gostava de ver aquelas coisas que eu falo, aquelas florestas que estão sempre a chover, que as florestas gostavam muito. Então, eu vou lá. E gastei como moço, foi um prazer ter 15 dias dentro de uma floresta dessas. E quando eu ia, num dia que apanhamos uma canoa, e disse, temos que ir de canoa porque não há estradas para lá, vamos de canoa, só tu diz que está sempre a chover lá dentro, não está, realmente não está nuvens nenhumas. Amélia, você vai se molhar todo. Ele passou anos a contar as histórias. O prazer de ter lá ao lado. E ao menos, essas pessoas que são muito interessadas, a gente deve premiá-las. E então, como é que se chama? As plantas, como sabem, transpiram. E o vapor d'água sai por uns orifícios que a gente chama, não sei se vocês já deram isso, estomas. As folhas têm uns estomas. Sai vapor d'água. Nós também transpiramos vapor d'água, às vezes concentra e fica líquida. Mas as plantas, a umidade é tanta lá, que elas, nos estomas, em vez de sair vapor d'água, sai água líquida. Chamam-se hidátodos. E então estão a ver que é uma árvore de 100 metros de altura, que tem folhas de 15 metros de comprimento, 3, 4 metros de largura, a pingar. Sempre. Sempre a pingar. A gente está cá em baixo sempre a apanhar água. Está sempre a chover. Sempre a chover, mesmo que não haja nuvens no céu.
Estamos a perceber porque é que está sempre a chover lá. É um espetáculo. Bom. Ora bem, agora eu vou fazer aqui já vimos que as florestas têm, portanto, estes monstros brutais que são as árvores. Porquê é que as florestas são importantes? Vamos agora fazer aqui uma entrada para a biodiversidade. E vamos perceber porque é que a biodiversidade é importante. Vocês todos sabem que a biodiversidade, bio é a vida, a diversidade da vida são todos os seres vivos que estão cá na Terra. Não é? Todos os seres vivos que estão cá na Terra. Felizmente vocês sabem isso, mas as pessoas da minha geração não sabem. Eu devo-vos dizer que aí 80% dos portugueses não sabem o que é a biodiversidade e 95% dos nossos políticos zero. Não percebem nada disso. Não sabem o que é a biodiversidade. Sou capaz de perguntar ao Ministro das Finanças e diga-me lá o que é a biodiversidade. É capaz de não saber. Sabe é de dinheiro. Ora bem, porquê é que isto é importante? Porque é que os outros seres vivos que estão cá na gaiola são importantes. Vamos raciocinar um bocadinho. Muitos de vocês vieram aqui para a escola hoje no automóvel ou numa caminhonete. Qualquer destes veículos para trabalhar, o que é que nós precisamos de pôr no depósito? Combustível. Mas se eu perguntasse a um pequenino da pré-primária, que às vezes vou falar sobre biodiversidade, mas não mostro nada disto, pergunto-lhes o que é gasolina, gasóleo. Houve uma vez um miúdo de 3 anos que me disse água. Bom, nós sabemos que esse combustível pode ser gasóleo, gasolina, álcool. O Brasil tem 50% dos automóveis no Brasil, ou mais de 50% é álcool. Gás, pode ser o óleo das cozinhas, está a ser reaproveitado depois dos peritos para, portanto, é um líquido. O que é que tem em comum estas substâncias todas? Tem um elemento comum, todos. Carbono. Todos. Carbono, pode ter hidrogênio, oxigênio, carbono. Nós enchemos o depósito de combustível, e até podemos pôr combustível também ou gás, para pôr os motores numa fábrica a trabalharem, mas o motor só trabalha no automóvel se a gente dá a chave. E na fábrica a gente carrega num botão, que vai fazer saltar uma faísca, porque está ligado à eletricidade. No automóvel tem o produtor da eletricidade que está acumulada na bateria. Salta uma faísca que vai provocar uma reação, vai queimar o combustível, que nós chamamos a combustão do combustível. Que é uma reação química que liberta calor, liberta energia. É essa energia que faz com que os motores trabalhem. Portanto, é uma reação química exoenergética. Porque há reações químicas, ao contrário, endoenergéticas. Que para o motor para se dar a reação é preciso fornecer energia ao sistema. Sabem como é que eu explico isto aos pequeninos? Olha, eu vou pôr água, e às vezes levo uma panela, às vezes levo 2 substâncias. Eu misturo 2 sólidos e faço essas reações. Ponho uma panela com água e ponho na batata. Só que a batata não coze. Para cozer o que é preciso? É pôr no lume. É preciso fornecer energia ao sistema. O produto químico da batata passa a outro produto químico que a gente come. Mas sempre que há, portanto, essa é endoenergética, sempre que há uma reação química, formam-se outros compostos. Sempre. Nos motores, nos automóveis e nos motores das fábricas, tem que haver sempre um tubo de escape para saírem essas substâncias, que normalmente até trazem carbono. CO2, CO, não é? Sempre que há uma reação química, formam-se outros compostos. Ora bem, então qualquer motor para trabalhar necessita de um combustível para depois haver uma reação de combustão que liberta energia, e é essa energia que faz com que o motor trabalhe. O nosso corpo está cheio de motores. Cheio. Uns podem parar, outros não. Há um que nunca pode parar. Para, morre. Se isto são motores, precisa de combustível. Um combustível que tenha carbono. E vocês, daqui a bocado, vão encher o depósito. Já lá puseram umas coisas de manhã. E ao nosso depósito a gente chama estômago. Mas posso-lhe chamar depósito. E vamos ver o que é que comemos. Posso-me dizer uma coisa que tenho escrito hoje. Pão. Pão tem farinha, hidratos de carbono, hidrogênio e oxigênio. De onde vem? Plantas.
Houve quem bebesse leite. Tem lípidos, tem gordura, carbono, hidrogênio e oxigênio. De onde vai? No animal. Houve quem comesse iogurtes. Iogurte tem o leite, mas o leite foi transformado por um outro ser vivo, chamado levedura. Não é? Várias leveduras transformaram o leite em iogurte. E já comeram também a levedura. Também são boas. Levedura não é animal nem é planta. É outro ser vivo. Este conjunto de plantas, animais, fungos, bactérias, etc. Isso são, os outros seres vivos são o nosso combustível, a biodiversidade. Sem os outros, nós não vamos conseguir viver na Terra. Precisamos deles para nos darem o nosso combustível, que é a comida. Chamamos comida. E é engraçado que a gente, quando começa a comer, pode estar com frio e começa a aquecer. Começa a dar-se a combustão que a gente chama de digestão. É uma reação química que é energética. Foram os outros compostos. Sai pelo tubo de escape. É como o tubo de escape. Muito bem. E portanto, agora aqui há uma diferença nos motores, no que é mecânico, físico e no que é biológico. Os seres biológicos crescem, dividem-se. Crescem. As células vão dando células. Claro, eu já não estou a crescer, mas todos os dias estou a dar células novas. Todos os dias nós estamos a dar células novas. Lavamos as mãos, saem umas células, lavamos a cara, às vezes fazemos uma ferida, a ferida vai fechar, porque a gente produz outras células para tapar aquilo. Nós não temos a capacidade, alguns animais recuperam órgãos. Corta-se uma cauda a um lagarto e ele recupera. Nós cortamos o dedo, não recuperamos o resto do dedo, mas há pedaços que a gente recupera. Nós produzimos na mesma célula. Mas quem produz mais células? Vocês jovens, particularmente os pequeninos. Não é? Os pequeninos não crescem, só crescem mais depressa. Por isso estamos sempre a biberon é de mamar várias vezes ao dia, porque eles precisam de mais combustível, porque estão a produzir mais células do que nós. Mas este fenómeno de uma célula dar outra é um fenómeno energético. A célula precisa. É um fenómeno energético. Se é energético, tem que ter os combustíveis dentro dela para haver uma reação e ela poder se dividir. Como é que os seres vivos fazem para que as células para que chegue o combustível que a gente mete aqui no depósito, que vá para todas as células? Nos animais, isso é feito por um líquido, que é o sangue, venoso e sangue arterial, que vai através de uns canos, artérias e veias. Nas plantas, o líquido chama-se seiva bruta e seiva elaborada, que vai através de uns canos, que se chamam líber e leve. É igual. Não é? Muito bem. Portanto, agora, mas uma célula para se dividir, tem que se dividir primeiro uma coisinha pequenina que está lá muito importante, que tem o DNA, que é o núcleo. Sabem como é que eu explico o que é o DNA aos miúdos pequeninos? Que eu quando me formei não sabia o que era DNA, nem biodiversidade, não estava nos dicionários da minha geração. É muito fácil de explicar ao miúdo o que é um DNA. Olha, quando eu nasci, quando a gente nasce, fica mais parecido com um veado, com uma vaca ou com as pessoas? Com as pessoas. Isso é. Há lá uma coisinha pequenina nas nossas células que faz com que a gente fique parecido uns com os outros. É o DNA. E o DNA é uma substância proteica, não é? Tem carbono, hidrogênio, oxigênio e... Qual é o elemento importante que lá está? Azoto. Carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto. É por isso que os motores biológicos precisam de um combustível que tenha carbono, hidrogênio, oxigênio, como os outros, e azoto. São as proteínas. É por isso que a gente come carne, peixe, etc. E não se dá carne moída ou peixe moído aos motores mecânicos. Era uma estupidez, é só gastar dinheiro. Não precisam de azoto. Não crescem. Estamos entendidos? Mas quando nós comemos um bife ou um peixe, estamos a comer azota mais, porque os núcleos são microscópicos e, portanto, a gente está a ingerir azoto mais. Tem que deitar imediatamente o azoto fora.
tem que deitar o azoto fora porque o azoto é brutalmente tóxico. Então, não podemos estar à espera que o azoto saia pelo tubo de escape normal que nós temos. Porquê? Porque o nosso tubo de escape não é como o dos automóveis. Funciona sempre que estamos a fazer digestão. Não saímos da casa de banho. Nós só lá vamos aí uma vez por dia. Não é? Vamos fazer isso. Muito bem. Ora bem. Então temos que ter um tubo de escape para o azoto. Para a gente ir de vez em quando deitar o azoto fora. É aparelho urinário. É a urina. Temos que deitar a urina fora. Uma pessoa que não urina, morre intoxicado. Só se fizer diálise. Muito bem. E a urina, portanto, será um líquido muito tóxico. Não é? A urina é um líquido muito tóxico, rico em azoto. Que estará sob a forma de amoníaco, de ureia, etc. E quando não havia medicamentos, isto é muito recente, o medicamento é muito recente, o Marquês de Pombal, quando mandou construir o Jardim Botânico de Coimbra, em 1774, foi para que os alunos de medicina conhecessem as plantas com que se tratam as doenças. E eu, quando era miúdo, tive uma irmã que morreu com uma doença infecciosa, morreu com uma doença que hoje se trata com 2 ou 3 comprimidos, com antibiótico, 2 ou 3 comprimidos, e ela morreu, não havia antibióticos. Preciso ver que o Fleming, que foi quem descobriu o antibiótico sem querer ao microscópio, foi em 1940 e tal. Eu nasci muito antes disso. Portanto, não havia antibióticos. E quando as feridas tinham pus, como é que as pessoas tratavam? Particularmente os lavradores. Se vocês tiverem pessoas em casa, avós, que fossem onde tivessem sido lavradores, perguntem, que é verdade isto. O lavrador, que é a pessoa que mais doenças, apanhava mais penaríceos e outras infecções nas mãos, porquê? Eles trabalhavam a terra e o estrume com a mão, não usavam luvas. E se tinha uma ferida, infectava, ficava cheio de pus. Sabem como é que a curavam? Esfregando as mãos com urina. E outro dia, tive um senhor que é empreiteiro e disse: o senhor tem razão, que os meus pedreiros, às vezes ao fim do dia, quando têm muitas feridas, urinam para a mão e esfregam a urina. Estão desinfetados. É um grande desinfetante. E isto parece um bocado estranho. E eu devo-vos dizer que o meu dentista, ainda há bocado contei esta história, o meu dentista, aqui há uns anos, disse-me que você tem razão. Porque na primeira metade do século passado, portanto 1940 e tais, ainda não havia antibióticos, os dentistas portugueses mandavam para os colegas franceses uns fresquinhos com um líquido amarelo e diziam: quando vos aparecerem doentes com abscessos na boca, ou abscesso na boca é uma coisa com pus, deem a bochechar esse líquido, curam logo o abscesso. Portanto, era a urina a visitar. E eu, este ano, quando lá fui ao meu dentista, ele disse assim: olha, ainda bem que você veio. Eu tenho aqui um artigo para si, foi publicado agora recentemente, e o artigo é acerca da urina dos íberos. Os íberos eram o povo que existia na Península Ibérica, lá de Espanha. E quando os romanos cá chegaram, viram que os íberos, quando estavam com doentes e particularmente com febre, bebiam urina e curavam-se. Então os romanos convenceram-se que a urina dos íberos é que era boa. E levavam-na num recipiente de ónix para Roma para tratar as doenças em Roma. A urina deles fazia o mesmo efeito. Pronto. E quando a gente chegou à Groenlândia, não é? Verificou que na Groenlândia o esquimó varão, quando estava doente, bebia a urina da mulher. E ela, quando estava doente, bebia a urina dele. Isto parece uma coisa, parece horrível, não é? Isto parece horrível, mas há pessoas que às vezes dizem assim: eu não gosto de tomar medicamentos, quando estou constipado tomo um chá forte e até me curo, pois toma. Então eu pergunto: as plantas também crescem.
as plantas também precisam das substâncias combustíveis. Não têm boca, já vamos ver como é que elas fazem. Mas as plantas também precisam de proteínas. Tanto que os agricultores muitas vezes põem adubo com azoto, que é para as plantas terem o azoto. E têm que deitar o resto do azoto fora. Não têm aparelho urinário. Por onde é que elas o deitam? Por todo, exudam pelo caule, pelas folhas, às vezes até pelas pétalas e pelas sépalas. E a gente o que é que faz? Vai às plantas, extrai esses produtos que a gente não chama urina, chama-lhe alcaloides, e faz um chá e bebe o chá. E engole. Quando estão a tomar chá, põem açúcar, que é amargo, é a urina da planta. Tomar um cafezinho que é muito amargo, é a urina da planta. Ora bem, nem todos os chás são de urina da planta. Alguns são aromáticos, os que cheiram muito bem, que é outra música. Mas os outros são alcaloides, são tóxicos. E quando aparece a indústria farmacêutica, que é uma indústria que aparece no século passado, o que é que a indústria farmacêutica faz? Vai extrair esses produtos e vai produzir medicamentos. Então, os medicamentos são produtos que a gente extrai das plantas, dos animais, de outros seres vivos. 80% das plantas. Porquê é mais das plantas do que dos animais? Porque as plantas não se mexem. É mais fácil e é mais fácil de reproduzir plantas. Para reproduzir animais é preciso haver casais. Depois temos que andar atrás do animal para lhe extrair o produto. Nas plantas, elas estão quietas. Portanto, 80% dos medicamentos são de origem vegetal. Quer dizer, sem os outros não tínhamos medicamentos. Sem biodiversidade, não tínhamos o nosso combustível, que é a comida, não tínhamos medicamentos, não tínhamos vestuário, não tínhamos mobiliário e não tínhamos petróleo. Portanto, não vamos conseguir sobreviver sem a biodiversidade. E vamos ver que somos um animal especial, que não depende da biodiversidade, mas sim da elevada biodiversidade. Ora bem, então quando se extrai estes produtos e se formaram os medicamentos sob a forma de comprimidos ou sob a forma de líquidos, xaropes, injeções, etc. Eu pergunto, o que é mais tóxico? O medicamento, o comprimido ou o chá? O medicamento. Por isso hoje há muita gente que aceita. E por isso os medicamentos, alguns são tão tóxicos, são tão venenosos, só com receita médica. E alguns são tão tóxicos, só administrados por um médico ou por um enfermeiro. Chamam a isso quimioterapia. Mas tudo isto é quimioterapia. E todos estes químicos vêm da biodiversidade. E como estes produtos são muito tóxicos, há aquelas pessoas que dizem, eu prefiro tratar-me dos produtos diretamente da natureza. A gente chama essa técnica naturopatia. E essas pessoas, naturopatas. E então, a Visão, aqui há 2 anos, publicou um artigo sobre naturopatia e os naturopatas fazem todos os dias uma coisa que eles puseram numa página, uma técnica, que é a urinoterapia. De manhã, antes de irem para o emprego, para o trabalho, bebem um copinho de urina. Talvez com açúcar, é como quem bebe um chá. Pessoas, antes de me deitar, tomam sempre um chá para desinfetar uma urina da planta. Se for uma senhora, podia tomar a urina do marido com um bocadinho de açúcar. Portanto, isto é só para vos mostrar que às vezes as pessoas dizem, urina, horrível, é a mesma coisa. A gente está a fazer isto das plantas. Mas não. Nem calculam de que é que são feitos alguns medicamentos. Nem imaginam. E quando a indústria farmacêutica descobriu que estes produtos todos eram tóxicos, começou a estudar os venenos da natureza e começou a extrair dos venenos medicamentos muito importantes. Por exemplo, dos venenos das cobras, tiram um medicamento particularmente para doenças do foro cardiovascular. Mas, por exemplo, às vezes diziam assim, porquê que não proíbem as plantações do eritroxino coca, a planta que dá a coca? Não pode. Não pode, porque dessas plantas extraem-se medicamentos. Das plantas do ópio
papável, extrai-se medicamentos. É preciso ver que esses medicamentos são tóxicos. Alguns provocam alucinações. Por isso as pessoas aproveitam para terem alucinações. Mas o excesso é tóxico, pode matar. Todos os medicamentos são tóxicos. Alguns é preciso ter muito cuidado. Ora bem, as plantas não precisam de comer porquê? Porque as plantas fazem uma reação química ao contrário, põem a panela a ferver, agarram na energia do sol, quer dizer, eu vou para o sol, aqueço-me, se estou muito quente, saio do sol e eu refresco, espero esse calor. E as plantas não, agarram na energia do sol e agarram no carbono que os motores nucleicos e os biológicos deitam fora sob a forma de oxigênio, CO2, CO, têm lá o oxigênio, vão buscar o hidrogênio ao vapor d'água e vão buscar o azoto à atmosfera e fazem os produtos todos que precisam. Hidratos de carbono, farinas, açúcar, lípidos, que têm carbono, hidrogênio e oxigênio, são as gorduras. Um exemplo, o azeite. E proteínas, carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto. E há umas plantas que nem precisam de pôr em adubo, porque elas têm uma associação com uma bactéria. A bactéria, que não é capaz de fazer isto, vive na raiz da planta para lhe sugar a substância que ela está a produzir. Mas é útil para a planta porque agarra no azoto da atmosfera, transforma em nitratos e toma lá. Produz lá as tuas proteínas. Então estas plantas produzem proteínas. São chamadas as leguminosas. O que é que são as leguminosas? São os tremoceiros, fava, ervilha, feijão, grão de bico, tudo isto. E antigamente o nosso agricultor semeava tremoceiros, tirava o tremoço para comer e enterrava o tremoceiro porque sabia que estava a enterrar proteínas, estava a adubar o sol. Portanto, comer um prato de favas não é preciso pôr carne. Comer um prato de favas tem maior teor de proteínas do que um prato com bife. Não é preciso pôr carne. E antigamente o nosso lavrador não punha carne, punha só um naco de carne para dar sabor. E mais, devo-vos dizer o seguinte: as favas são o primeiro produto que aparece depois do vegetal que aparece depois do inverno. E antigamente, que não havia arcas frigoríficas, e os nossos agricultores estavam fartos de comer coisas salgadas, porque até salgávamos o peixe. Os países nórdicos ficam muito admirados porque a gente salga o bacalhau e eles não salgam o bacalhau. Eles têm lá um clima frio e o peixe não apodrece. Nós tínhamos de salgar o peixe, ou secar o peixe e salgar a carne, ou fumar a carne, com chouriço, que era para aguentar o inverno. E então as pessoas fartas de comer salgados, o primeiro legume que desaparece depois do inverno é a fava. E o que é que faziam? Eu agora sou farto de carne. Dá-me um prato de fava ao almoço e outro prato de fava ao jantar, que eu só quero comer fava. Sabem o que é que acontecia? Como as favas têm muito azoto, apanhavam uma intoxicação que se chamava favite. Era uma hepatite. Que se tratava, deixando de comer, proteínas. E agora, com a mania que somos chicos espertos, para mostrar que somos mais abastados, andamos a comer muita carne nas favas. Estamos a comer carnadas com favas, carnadas com feijão. E nas ervilhas ainda é pior. Como além da carne, pomos ainda um ovo escalfado. Estupidez. Quem comer umas favas destas, com tanta carne, ao almoço e ao jantar, todos os dias, garanto-vos que vai parar ao hospital com uma intoxicação, mas desta vez não se deve safar. São proteínas, é um teor de proteínas horrível. Dá um cabo de fígado. Portanto, basta comer as favas, pôr lá um naco de carne, só um bocadinho de carne para dar o gosto. Não precisam de pôr carne. Nem nas favas, nem no feijão, nem no grão de bico, nem nada. É só para dar o gosto. Pronto. Mas desculpa, não vais falar da alimentação. Portanto, as plantas não precisam nada dos outros, só precisam estar ao sol. Nem precisam estar no chão. Já viram aí plantas penduradas? E o ano passado veio uns 40 professores à florestas tropicais para lhes mostrar árvores de 80 metros com outras árvores de 15, 20 metros penduradas nelas. Então porquê estão penduradas? Porque elas são baixinhas, cá embaixo não apanham sol, penduram-se nas outras, ficam com as raízes no ar, então e água?
têm um tecido, é uma espécie de belo tecido do lado de fora, que vai segurando a água que as outras vão deixando cair. Ela quer é sol. Não é nada. Não precisa estar no chão. Já ouviram falar nas culturas hidropónicas? São as plantas penduradas em estufas, depois só lhe dão a água e tem o sol. Acabou. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Então as plantas não precisam nada dos outros. Só precisam estar ao sol. E quanto mais tempo estão ao sol, mais crescem. Por isso, nós temos, por exemplo, o milho, que só lá está uma parte do ano a crescer. Nós comemos uma parte, damos a outra parte da biomassa aos animais. Nós fazemos muito isso. Escolhemos o que queremos comer e o resto é para os outros. Tudo isto é biocombustível. Tudo isto é biomassa. Então, uma planta que esteja lá uma parte do ano, cresce até determinada daqui. Mas uma planta que apanhe mais sol, todo o ano, esteja lá todo o ano a apanhar sol, cresce. Somos as árvores. Então, uma árvore tem maior produção de biomassa. Pode alimentar mais outros seres, mais animais, do que uma erva. Por isso, um conjunto de árvores, que é uma floresta, pode ter muito mais animais do que um prado. Então, as florestas são ecossistemas terrestres de elevada biodiversidade. De maior biodiversidade do que os espaços abertos. Por isso é que são importantes. E com uma árvore, absorve da atmosfera mais CO2 do que uma erva. Portanto, é mais despoluente uma árvore. E como, quando elas estão a fazer essas substâncias, como há uma reação química endotérmica, formam-se outras substâncias que têm que sair por tudo de escape, que são as folhas, o caule. O que é que sai? Oxigênio. Portanto, as plantas, além de serem produtoras de biomassa, são despoluidoras, estão a absorver CO2 da atmosfera e estão a produzir oxigênio, são as fábricas de oxigênio. Sem elas não vamos conseguir sobreviver. Ora bem, então, uma árvore, uma floresta produz muito mais oxigênio, uma árvore produz muito mais oxigênio. É por isso que as ruas das cidades têm que ter árvores. E é isto que os nossos autarquias não conhecem. E é preciso haver parques nas cidades e muitas árvores nas ruas. E as árvores das ruas não têm que ser podadas. Não são árvores de fruto, são árvores para despoluir. Por isso tem que lá estar com ramos e folhas. É uma estupidez aquilo que fazem. Porque não percebem nada disso. Em Coimbra não pode. Porque se podem, eu já me cheguei a amarrar a um plátano. Agora venham cá apurado. Só se me cortarem a mim. Portanto não podem. Porque já sabem que eu venho logo para os jornais dar cabo deles. Um bocadinho por cima não podavam. Às vezes deixavam o plátano com o tronco. Uma estupidez. É um vício. Porque não percebem nada disso. Não sabem porque é que lá estão as árvores. As árvores estão nas ruas para despoluir. Não é para dar sombra, é para despoluir. Isto é tudo botão. E uma cidade tem que ter uma zona verde. Tem que ter 10 metros quadrados por cada habitante verde. E não temos. As nossas cidades não têm. São raras as que têm. É por isso que agora é que descobrimos, andamos a fazer parques verdes. Os 2 melhores que eu conheço, eu não me interessa a cor da Câmara, não é? Portanto, não faz. Eu digo bem de uma Câmara do CDS, por exemplo, Ponte Lima, e digo bem de uma Câmara do Partido Comunista, que é a Almada. A Almada tem o melhor parque urbano que eu conheço no país. E Ponte Lima é a zona mais, é a cidade mais verde que eu conheço. Cidade não, porque eles não querem ser cidades. Querem ser vilas. Ora bem, não caíram nas parábolas dos outros parvos que quiseram ser cidades. Ora bem, portanto, uma floresta são os ecossistemas de maior biodiversidade terrestre e mais despoluidores, e onde estão as maiores fábricas de oxigênio. Agora vamos àquelas florestas que eu vos apontei, estas aqui, que têm sempre o solo na vertical e que têm árvores de tamanho descomunal, que chegam a ter e que só têm ramos no cimo, reparem. Porquê que não têm ramos cá embaixo? Porque elas não têm sol. Aqui estou dentro de uma cratera. Eu estou numa cratera de um vulcão e por isso aqui vocês veem arbustos. Porque lá dentro não há arbustos, não há ervas. Não é? Eu não trago espécie, não trouxe fotografia nenhuma destas. Mas reparem que só tem ramos no cimo. Não são como as nossas, só tem ramos lá em cima. Só lá em cima. Olha o tamanho da pessoa e olha aqui esta. As nossas árvores não. São assim. Os carvalhos, os castanheiros começam a ramificar desde o cá de baixo. Que não são muito altas. Não têm tempo para chegarem a serem muito altas. E por isso as nossas florestas, as árvores... Eu dei uma cadeira
uma vez, chamava-se Biogeografia, e eu estava onde é que eram os exames? Na rua. Olha para está, que a gente planta cá muitas árvores que não são nossas. E os alunos tinham que me dizer de onde era. Se era de uma floresta tropical, se era de floresta temperada, se era da taiga, e de que país, de que zona era, se era da África, se era... Todas elas são diferentes, não é? Estão a ver aqui as nossas. Só tem um tronco assim. Portanto, são um carvalho, que era o castanheiro. Eu conheço árvores com copas brutais. Conheço uma árvore cuja copa cobre uma aldeia inteira. Não é? Tem troncos monstros. Chegam a ter 6.000 toneladas. 6.000 toneladas de biomassa. Quantos milhares de metros cúbicos de CO2 está a tirar da atmosfera? E quantos milhares de metros cúbicos de oxigênio está a dar para a atmosfera? É diabólico. E é isto que me assusta. Porque cada vez que eu lá vou às florestas tropicais, onde vou todos os anos, e para poder lá ir todos os anos eu tenho que ter estaleca para poder subir a estas árvores. E por isso é que eu faço todos os dias ginástica e corro todos os dias 10 km. Porque eu tenho que ter. Eu agora vou lá várias vezes este ano, não é? O próximo ano vou lá pelo menos umas 8 vezes, vou a várias, não é? E portanto, para observar isto, e venho de lá sempre assustado. Porque enquanto que nos países nórdicos, na zona nórdica, na taiga, replantam, ali estão a cortar e não estão a replantar. E como há serras mecânicas e há tratores, cortam com uma velocidade maluca. Maluca! É mais ou menos a área de um relvado de um campo de futebol em cada 10 segundos. E como nós sabemos qual é a área dessas florestas, já mostro também o mapa, nós fizemos as contas. Há esta área, esta área e esta área. Somamos tudo, vimos esta velocidade, fizemos as contas e chegámos à conclusão: se isto continua com esta velocidade entre 2045 e 2050 não há florestas destas. E eu venho lá assustado, tenho 6 netas, 5 netas e 1 neto. Pá, não sei se vocês vão ter oxigênio se chegarem à minha idade. Oxigênio, já não estou a falar em eletricidade. E é por isso que a gente vai, quando há reuniões dos políticos para resolverem os problemas ambientais, que se reuniram já em Joanesburgo, em Osaka, no Rio de Janeiro, em Estocolmo, e nunca chegaram ao acordo, porque há sempre uns que não querem, que votam contra. E os ambientalistas vão lá para lhes mostrar isto, para perceberem uns que depois entendem, mas os corruptos que ganham dinheiro por venderem esta madeira votam contra. E é preciso que toda a gente perceba que isto é um risco brutal e que há um processo de parar isto. É por isso que eu venho falar convosco. Qual é o processo? Fácil. O mesmo que se fez para o leopardo. O leopardo estava em risco de extinção. Porquê? Porque havia umas pindéricas que queriam mostrar que eram ricas e andavam de casaco de leopardo. Então andem de casaco de outra coisa. Porque de leopardo já não podem comprar porque é expressamente proibido vender pele de leopardo, seja onde for. Por isso o leopardo hoje não está em risco. Então o que é preciso? Proibir a importação dessas madeiras. Porque essas madeiras são muito apetecíveis. Vocês estão a ver o que é um tronco de 80 metros sem nó nenhum. São tábuas sem nó nenhum. E então há pessoas que dizem: eu forrei a minha casa toda, queres ver a minha casa? Está toda de macacaúba e de mogno. Que forro com pinheiro, que forro com outros. É só para mostrar que é mais rico que os outros. Não, acabou. Portanto, é proibir a importação dessas madeiras. Ninguém ainda tem coragem de fazer isso. Entendidos? É muito fácil. Ora bem, portanto, nestas florestas há uma maior biomassa vegetal. Logo, pode haver muito mais animais, são os ecossistemas de maior biodiversidade, e animais de grande porte, como elefantes, como búfalos, aos milhares, como vocês vão ver daqui a bocado, aos milhares. Então, são ecossistemas de uma elevadíssima biodiversidade, uma elevadíssima produção de oxigênio. É brutal. E como nós vou-vos demonstrar, dependemos da elevada biodiversidade, temos que conservar florestas, e particularmente estas. A nossa espécie não vai conseguir viver sem as outras. E as outras estão maioritariamente nas florestas. Temos que cá ter as florestas nesta gaiola. E isto é um risco brutal. Porque eu devo-vos dizer que isto está num desastre. Que eu, quando fui a primeira vez na minha carreira profissional, fui à Costa do Marfim,
aqui há uns 30 anos, a Costa do Marfim era um país florestal. Neste momento, quando eu lá voltei, há 2 anos, não tinha 1 hectare de floresta. 1 hectare. Não tem nada. A floresta foi. Desapareceu. Bom, e, por exemplo, vocês também não têm. Este país já esteve todo coberto de carvalhal. Neste momento, vocês, para verem carvalhais, têm que ir aos sítios recônditos do norte. Não pode ser. Temos que recuperar isto. Não é só com florestas de produção. Hoje já estamos a plantar muitas árvores. Estamos a fazer a geneira de plantar sempre só a mesma espécie. Ou só o pinheiro, em Portugal, ou só o eucalipto. Isto é muito mau. Mas pronto. De maneira que estes ecossistemas são brutalmente importantes. E não pensem, e há muito, e não estão estudados. Nós conhecemos mais ou menos, um pouco mais de 3,5 milhões de espécies. Só nestas florestas há 50 milhões de espécies. E vocês podem pensar que são as microscópicas. Não. Aqui há poucos anos foi descoberto numa floresta do Laos, este Montiac, que é maior que um cabrito. Era uma espécie que não era conhecida. E quando eu estive no Vietnã e soube isso, rapaz, a floresta entra no Vietnã, é capaz de cá existir nestas florestas este Montiac. Não sei se eu tenho cá. Era outra espécie que não era conhecida para a ciência. No ano passado foram descritos 3 espécies novas de macacos na Amazónia, que não eram conhecidos. Agora foi descrito, o ano passado, uma espécie nova de um macaco no Quênia, que está já em vias de extinção. Já neste momento já está em vias de extinção. Ainda não tinha sido descrito. E, portanto, não vamos pensar que são coisas pequenas. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, eu há bocado mostrei a fotografia, está aqui. Esta árvore que aqui está, desculpa, esta árvore que aqui está aqui este senhor que andava comigo, que é moçambicano, é um monstro. Era uma espécie nova para a ciência que eu descrevi há poucos anos. É um monstro, é uma coisa grande. E não estou a falar nas pequenas, não? E só para vocês verem, este senhor que está aqui pulverizou uma zona da Amazónia da Bolívia e matou os insetos e foi contar as espécies. Sem saber, não me interessava se eram novas ou não e que espécie era. Esta é diferente, esta é diferente. E fez o cálculo de 30 milhões de espécies. Hoje sabemos que são 50 milhões. Depois houve esse senhor, que é o Eduardo Wilson, um meteorologista, estuda formigas. E este homem foi fazer a mesma coisa que este. Disseram que usaram um inseticida biodegradável. Não sei se foi conversa, os cientistas também fazem as merdas, não é? E então este foi e usou o inseticida numa árvore para contar as espécies de formigas. É uma árvore, por acaso usou uma árvore da família das acácias. E contou 41 espécies de formigas nessa árvore, diferentes. Toda a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, o País de Gales, a Irlanda e a Escócia, não tem 41 espécies de formigas. Que são só numa árvore. É diabólico aquilo. E só para não pensarem que é só lá, isto é a armadura bucal de um lagostim do Mar Báltico. E descobriram na armadura bucal de um lagostim do Mar Báltico este animal, que se chama Cibia pandol, que é uma fêmea, o macho está sempre parasita da fêmea. Isso aqui é uma alegria. Ele só está lá para fazer o serviço. Tem como. Ora bem, era uma espécie que foram procurar ver em que filo é que, ou era um cilindrado, ou era um molusco. Não cabia em lado nenhum. Foi feito um novo filo, Cicliófora, para meter este animal que não era completamente desconhecido. E não estou a falar nos seres microscópicos, bactérias. As bactérias que a gente conhece são normalmente as bactérias parasíticas, as que provocam doenças. E outro dia, aqui há tempos, um professor da Universidade de Coimbra que estuda bactérias, que foi meu aluno, o Veríssimo, disse-me uma coisa e disse: Veríssimo, você nem imagina o que é que me está a dizer, o argumento que eu tenho. Há cerca de 1 milhão de insetos. E todos os animais têm bactérias. Nós estamos cheios de bactérias. Eu tenho 70 quilos. 2 quilos do meu corpo são bactérias. São milhões. Eu gosto muito das pessoas. A minha mulher também é toda. Está sempre a lavar as mãos e eu já lhe disse: não laves tanto. A gente precisa delas. Um centímetro quadrado da nossa pele tem 600 bactérias.
E na boca estamos cheios delas. Bactérias, fungos, cheios. O Diplococcus pneumonia, uma das coisas que eu fazia quando dava aulas na farmácia, era raspar o dente. Normalmente era de uma aluna e não de um aluno, não é? Raspava o dente, fazia uma preparação e fazia um grão. E eles ficavam assustados, porque está cá, é raro. Micobactéria tuberculose é raro. Mas está cá muitas bactérias, mas o Diplococcus pneumonia, o que provoca a pneumonia, está cá sempre. Então como é que a gente não apanha a pneumonia? Temos defesas. Há umas são úteis, umas bactérias, outras não. Umas estão à espera que a gente morra, está a vir uma quantidade de biomassa. A gente morre, tem que ser enterrado, começa a cheirar mal, porque começam-nos a comerem. Portanto, o Diplococcus pneumonia está aqui sempre. Quem é que apanha pneumonias? As crianças, que estão a perder, porque através do cordão umbilical receberam as defesas que a mãe lhes dava, e então é na altura que elas cortam-se do cordão e elas apanham muitas doenças, às vezes a pneumonia, porque ainda não têm defesas. E os velhos, que já não estão a produzir tantas defesas, apanham uma constipação, apanham uma pneumonia. O Diplococcus pneumonia está aqui sempre. Eu tenho um estudo muito interessante para as pessoas higiênicas. A quantidade de bactérias que a gente troca num beijo de amor de um minuto. É um monstro. São milhões. É uma beleza. Portanto, e ele deu um argumento brutal. Portanto, todos os seres vivos têm bactérias em ele. Ele disse: há 1 milhão de insetos. Cada inseto, cada espécie de inseto tem no mínimo uma bactéria endémica. Quer dizer, uma espécie de bactéria que só existe naquela espécie de inseto. Por exemplo, uma espécie de gafanhoto tem uma bactéria só que parasita esta espécie de gafanhoto. Ora, sabem quantas espécies de bactérias estão descritas? Não são 400, não chegam a 400. Se há 1 milhão de insetos, tem que haver 1 milhão de bactérias, no mínimo, de espécies de bactérias. Portanto, só mostra que não temos a biodiversidade ainda estudada. E então agora com as arqueias, nem imaginam. O gente jogava, chamava Mar Morto, jogava com aquele saltão, não havia vida. Está cheio de vida. Está cheio de vida. Há especialistas só de estudar aquilo. E só para vocês verem, isto é um bicho lindo, é de um tamanho razoável. Foi uma espécie nova descrita o ano passado na Ria da Aveiro. Isto é uma aranha. É uma espécie nova para a ciência descrita há 2 anos na mata do Jardim Botânico. Portanto, desculpem. Ora, vamos. Isto é uma aranha da mata. Esta outra foi descrita, estava no Parque de Montserrat. Descrita também há 2 anos. Só para vocês verem que não se vê, não é só a biodiversidade microscópica, porque há a biodiversidade que a gente não vê. Exemplo, vocês sabem que as árvores têm plantas epífitas, não é? Musgos, líquens, e nos trópicos até arbustos e outras árvores. Portanto, a gente, quando deita uma árvore abaixo, está a deitar muitos outros seres vivos. Estes são os que a gente vê, e há os microscópicos. Vou-vos mostrar um microscópio muito importante. Que são estes. Isto é do tamanho do pontinho que vocês fazem no papel com a caneta. E são os poranjos. São os poranjos que dão os poros. Se dão os poros, deve ser planta ou animal? Planta. Mas não é verde. Se não é verde, não é capaz de produzir os alimentos. Tem que comer. Como? É muito engraçado. Está a casca de todas as árvores, todas as folhas, todos os frutos, está coberto disto. E que a gente, quando tira uma maçã da macieira, tem um pó, não tem? Que a gente limpa. É isto. E sabem o que é que eles comem? O que é que eles fazem para terem as substâncias? Andam. São os porões. Andam à procura do alimento. Se andam, devem ser animais. Mas se dão esporos, devem ser plantas. Não são uma coisa nem outra. São mixomicetes. E quando encontram, eles são muito pequeninos. Então têm que comer o que é ainda muito pequenino. Bactérias e vírus. Quando encontram uma bactéria e um vírus, envolvem, sugam e comem. Então são predadores de bactérias. E que estão lá aos milhões em cada árvore. Quando a gente deita uma floresta abaixo, matou os mixomicetes, as bactérias e os vírus ficam livres.
podem se tornar patogénicos e provocar doenças novas. SIDA é uma doença que apareceu junto às florestas tropicais que foram derrubadas em África. É uma doença nova. Estão sempre a aparecer doenças novas. Porque a gente está a fazer esse disparate, a matar estes predadores, que são muito bonitos, isto é tirado com uma lente especial, são muito bonitos nas florestas tropicais. Eu não sei se os trouxe, deixem-me ver. Nas florestas tropicais há seres vivos, por exemplo, na Amazónia. Há macacos que vivem no andar, comem as árvores que estão naquele andar, comem os frutos daquelas árvores, mas há outras árvores mais baixas e há outros macacos que vivem no... Portanto, a floresta é um macro-hábitat que tem hábitats em andares. São minor-hábitats. E, além disso, na casca há muitos seres, há estes e outros que a gente vê, micro-hábitats. Portanto, há três tipos de hábitats. O macro-hábitat, o minor-hábitat em andares e os micro-hábitats. No mar é a mesma coisa, no oceano a gente tem as algas vermelhas lá embaixo, as castanhas e tal, e as verdes cá em cima, consoante a luz que lá chega. Na floresta é a mesma coisa. Então, se o mixomicete está lá embaixo, é vermelho. Se está na parte de baixo da árvore, é vermelho. Vamos andando para cima, vai ser castanho. Ou alaranjado. E depois castanho. Vamos mais para cima, vai ser amarelo. Vai ser verde e azul. Cá em cima. Isso é um espetáculo. Mas isto é visto com uma lente especial. Não é? Mas há animais assim. Não é? As relas que estão cá em baixo são vermelhas. As relas que estão a meio são castanhas, as relas que estão cá mais acima são verdes, e as que estão cá em cima são azuis. São muito bonitas. Pronto. Agora vou mostrar que nós dependemos da elevada biodiversidade. Está bem? Então, vocês sabem que a Terra esteve sem vida durante muito tempo. Eu vou mostrar isso de três maneiras. A Terra esteve sem vida há muito tempo. Mas depois apareceu a vida na água. Lá está, nós somos dependentes da água. Eu peço 70 kg, metade de 70 kg são 35 kg, mas são 46 kg de água. Por isso que a gente bebe mais vezes do que come. Bebe água mais vezes do que come. E não há ninguém que faça greve de sede. Fazem greve de fome. Greve de fome é pôr os motores ao ralentinho para gastar menos. Ficam quietos. Ou deitados, ou sentados. Não é? Eu quando corro, peço-me antes, peço depois, sei que tenho 1,5 kg menos. Um jogador de basquete, que é quem corre mais. O jogador de basquete, ao fim de cada jogo intenso de basquete, perde entre 8 a 12 kg. Por isso tem que comer mais que os outros. Tem que comer mais que os outros. Bom, e perde muita água. E perde mais água. É por isso que quando num jogo de futebol, para o jogo de futebol, os treinadores o que é que dão? Não é bicos. É água. Não, porque eles perdem mais água. O bico vai comer depois. Aguenta. Enche-se o depósito antes. Eles comem muito bem. Bom. Ora bem. E portanto, a Terra ainda não estava tão consolidada. Havia muito mais fenómenos de vulcanismo. Como está hoje, não é? Mais fenómenos de vulcanismo e mais tremores de terra. Havia, portanto, muito mais vapores na atmosfera, cheios de substâncias químicas, que tinham carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto. E a água estava quente, estava cheia de energia. E, portanto, quando essas substâncias caíram à água, formaram-se as primeiras proteínas, formaram-se os primeiros seres vivos, há uma permuta genética durante milhões de anos, não é? E vão-se formando novas espécies. E a biodiversidade foi aumentando. Não aumentou sempre, a gente sabe que houve épocas em que houve diminuição drástica do número de espécies. Por exemplo, na altura dos dinossauros, desapareceram os dinossauros, desapareceram as bonititalas, com um grupo de plantas, desapareceram completamente, hoje não há nenhuma, mas ficaram sempre cá outros seres, outras espécies que depois vão mutando geneticamente e a biodiversidade tornava a aumentar. Houve 5 grandes diminuições drásticas de biodiversidade na história da biodiversidade da Terra. Aqui uma, aqui outra. Reparem que a biodiversidade não deixa zero. Ficam sempre cá uns outros seres vivos que vão permutar geneticamente e durante milhares de anos voltaram a subir. Desceu, há aqui 5. Uma delas é dos dinossauros, é aquela. A biodiversidade teve estas oscilações todas, mas há aqui uma época, que é esta, onde a biodiversidade tinha um máximo de seu valor. Onde havia o maior número de espécies na Terra. Foi quando a espécie humana apareceu. Então a gente aparece na Terra quando na Terra havia o máximo de biodiversidade. E onde é que a gente se formou?
ali, na zona com muita água, e ao lado estavam os ecossistemas terrestres de maior biodiversidade, as florestas tropicais. Então nós aparecemos na Terra, quando na Terra havia o máximo de biodiversidade, e aparecemos junto aos ecossistemas de elevada biodiversidade. São dois indicativos de que nós dependemos da elevada biodiversidade. E só aqui vocês têm mais de uma dúzia de animais, de espécies de animais. E de cada espécie, milhares de gnus, milhares de búfalos, milhares de flamingos, milhares de peixes. Portanto, é ali que a gente se forma. A gente forma-se junto aos ecossistemas de elevadíssima biodiversidade. Quantos? 10 minutos. Eu tenho que acelerar, porque eu agora quero dar exemplos atuais. Depois dizem-me assim, mas isso pronto, isso é história. Não está a demonstrar que dependemos da elevada biodiversidade. Eu já vou demonstrar que temos que guardar todas as espécies, mesmo aquelas que nós julgamos que não são prejudiciais. Não é? Todas. Porque nós dependemos da elevada biodiversidade. Pronto. Nós depois começamos a comer carne, como fomos necrófagos, fomos como aos agudos, não sabíamos caçar, e a gente começou a raspar os ossos dos animais. Aprendemos com os chacais, não é? Que iam comer o resto dos animais, e a gente, como é que sabe isso? Porque ao lado do Homo habilis, dos ossos fossilizados do Homo habilis, estavam os ossos fossilizados dos animais que a gente comia, estavam raspados. E ao lado, aquilo que a gente guarda coisas, aquilo com que as peças que eles utilizavam, isso eram pedras para raspar. Depois, que não sabíamos que havia plantas que produzem proteínas. Hoje as pessoas podem comer só vegetais, só plantas, porque quer comer proteínas, não quer comer um bife. Então, com um prato de soja, como um prato de favas, e comer mais que um bife. Essas pessoas, a gente tem a mania de chamar vegetariano, mas eu não chamo vegetariano. Se uma vaca é um herbívoro, eles também são herbívoros. E então, demos origem a uma espécie mais inteligente, que já usava uns paus, e na ponta dos paus punha isto, e aprendeu a caçar com os carnívoros. Os carnívoros caçam de luta corpo a corpo, que têm garras e têm caninos. E a gente vê, quando tirei esta fotografia, as zebras e os gnus estavam ali, muito irrequietos, e eu queria que tirassem uma fotografia a beberem água, eu vi que eles estavam irrequietos porque ali escondidas estava uma matilha de leões, à espera que eles se distraíssem para a seguir caçarem. Bem, quem está a caçar são só os leões, que o leão é um machista de primeira apanha. Elas é que têm os filhos, cuidam dos filhos, elas é que caçam e é o primeiro a comer. E os elefantes não é assim. Os elefantes é uma sociedade matriarcal. Quem manda é a elefanta mais velha. Os leões, quem manda é o leão mais velho. É o leão, não é? O mais poderoso. E é por isso que a nossa sociedade foi machista, e é ainda em alguns sítios, basta ir a um país árabe, que é machista, as mulheres não valem nada, não é? É que escolheu como o rei dos animais, não o elefante. Escolheu o leão, fotocópia da espécie humana. Ora bem, e então, porque é que nós, que tínhamos ali aquela elevada biodiversidade, saímos dali, vamos descer, vamos subir durante milhares de anos, vamos chegar à Austrália há 40 mil, vamos por aí fora, vamos chegar à América do Sul. Porquê é que a gente saiu dali? Estava uma elevada biodiversidade. Fazíamos o que fazemos hoje. Quando nos casamos, vamos para o outro lado. Vamos para as nossas casas, para o outro lado. E antigamente, o indivíduo tinha ali os filhos eu também quero constituir família. Vais para o outro lado, porque esta biodiversidade é minha. E depois o filho fazia a mesma ao outro, e este ao outro, e assim por aí fora. E quando nós atravessamos aqui esta zona, onde estava o Mar Vermelho, que não estava, vamos para uma zona onde está a Arábia, onde está a Jordânia, onde está o Iêmen, onde está a Palestina, onde está o Egito, que não tem biodiversidade. Mas éramos já homo sapiens muito inteligentes. E vamos fazer uma coisa que somos a única espécie que faz. Domesticar animais e reproduzi-los para comer, e domesticar plantas e reproduzi-las para comer. Estamos a produzir a biodiversidade que precisamos para comer. E até para plantar. E é fácil saber quais foram os primeiros animais que a gente domesticou para comer. Hein? Não é que a gente domesticou. O que a gente domesticou primeiro foi o cão. Há 18 mil anos. Mas não é preciso ler nada. Basta ver o presépio. Quais são os animais importantes nessa altura? A ovelha, que está lá, dava o leite, a carne e a lã para o vestuário. A vaca, dava o leite, a carne e a pele, o couro para sapatos.
para as sandálias, e o burro, que era o trator para lavar o campo, onde a gente semeava o quê? Milho? Não. O milho só foi descoberto na Europa no século XVI. Eram as plantas que ali existiam. Que era o trigo, o figo, as tâmaras. Na peregrinação a Meca, vão caminhões de tâmaras. E era a uva que deu o vinho. E o vinho tinha álcool, o álcool era um desinfetante. E é por isso que se bebia vinho também na igreja, para dar o vinho. Pois não, ele estava-se a desinfetar também. Ora bem, portanto, depois fomos produzindo mais plantas e domesticando mais plantas e mais animais. Nós já utilizamos na alimentação 17 mil espécies de plantas. Mas a nossa sociedade, a que horas é que eu tenho que terminar? Bom, a nossa sociedade, vou só aqui fazer um parênteses que não fiz aos vossos colegas ao chamar a atenção. A nossa sociedade hoje está dominada pelo poder financeiro. A crise atual não é uma crise política, é uma crise financeira. E eu estou farto de demonstrar que uma pessoa pode ser multimilionária e morrer à fome. É pô-lo no deserto. Multimilionário, com uma mala cheia de milhões ou de milhares de euros, e eu vou lá buscá-lo 3 meses depois, ou 2 meses depois, e ele está morto, porque não tinha comida para comprar. E posso pôr uma pessoa na Amazónia, como onde eu estive, 15 dias, sem dinheiro, nu, e foram-me lá buscar 15 dias depois, eu estava vivo, porque eu tinha biotoxicidade, do que me alimentei. Entendidos? A biotoxicidade do meu pai, é isto que a minha geração não entendeu. E então, agora, tudo que tem dinheiro, as grandes companhias querem produzir. E, por exemplo, dou-vos um exemplo. Pessoal, ao que viram, as pessoas têm que se vestir, então vamos nós produzir vestuário. E faliram as fábricas pequenas. E estamos a vestir todas de igual. Se eu vos mandasse levantar, 90% de vocês estão de calças azuis. Estamos a vestir de igual. E vocês é que não dão por isso. E na comida a mesma coisa. Temos que comer. Então vamos nós produzir a comida. E que é que estamos a diminuir? A diversidade alimentar. Eu dou-vos um exemplo. Dou-vos já um exemplo. Vocês façam esta experiência que eu fiz em vários países. Só houve um país que me perguntaram o que é que o senhor quer para o Vietnã. Vocês sentam-se a uma mesa num restaurante. E a primeira trazem-vos a emenda e trazem-vos os aperitivos. E vocês façam esta experiência. Olha, enquanto eu estou a escolher, tragam uma salada. Não me digam que salada querem. E a pessoa que está a servir não vos pergunta que salada querem. Trazem-vos sempre a mesma coisa. Alface e tomate. Parece que não há outro. Querem ver outro exemplo? Nesta sala. Quem comeu coelho a semana passada, levanta um braço. Coelho. Pronto. Nem chega a meia dúzia. Quem comeu frango, levanta um braço. Ora bem, mas eu não venho falar da alimentação. Isto é um risco brutal que estão a fazer. A minha geração está a fazer. E porquê é que não se vê muito coelho? O coelho morre muito e então as grandes companhias não produzem. E estamos a obrigar a comer ou frango, ou porco, ou vaca. Mas, querem ver? Eu quando cheguei ao Peru e vi isto no mercado, eu conheci isto cá em Portugal. Essas variedades todas de milho. Eu conheci isto, estão todas no museu. Cheguei cá e fui tirar uma fotografia aérea. Está tudo assim. É todo transgénico. É todo igual. E o que é que pode acontecer? A mesma coisa que está a acontecer agora nas nossas florestas. Porque também quando descobriram que a floresta dava dinheiro, as grandes companhias fomos nós fazer floresta. E o que é que fizeram na floresta? A floresta só de uma espécie. Cá em Portugal. Ou só pinheiro, pinhais, ou só eucalipto. E apareceu agora uma doença nova nos pinhais, que não tem cura, e que em 6 anos ainda não se descobriu a cura e está tudo bonito que vai todo embora. Portanto, se aparecer uma doença nestes cereais, o mundo entra em fome em 2 anos. Quando se descobriu isso, descobriu-se que as sementes se podem manter no frio durante muitas centenas de anos, e os espermatozoides e os óvulos também. Foi-se fazer um banco de sementes das variedades de milho, e Portugal tem a sorte de ter ido a tempo, e temos um banco de sementes em Marlim, próximo de Braga, com 700 variedades de milho. E estamos a fazer um banco de germoplasma das raças bovinas, que nós temos 14 raças bovinas. Comemos um bife da arauquesa, como é que elas chamam, os domínios, da barrosã, etc. Porque vocês vão ver, na Alemanha, vocês vão ver na Inglaterra, as vacas são todas iguais. Já, não é tudo a mesma raça. Isto é um risco brutal. E então estamos a fazer um banco de germoplasma das nossas raças para não se perder isso. Portanto, isto é uma coisa que a minha geração criou. Está a diminuir a biodiversidade
alimentar, que é um risco quando nós dependemos da biodiversidade. Pronto. Eu só agora dar um exemplo concreto, atual, de animais, de um animal e de uma planta que a gente julgava que só eram prejudiciais esta planta, é brutalmente venenosa, é um peixe. Já quase que não existiam peixes em Portugal que a gente exportava, porque uma vaca se comesse um bocadinho da folha do teixe morre logo. Nós, com 10 miligramas de uma folha do teixe, morremos. O teixe tem uma semente que tem um tamanho mais pequeno que um grão de milho. Uma semente de teixe tem taxina, que se chama, o veneno chama-se taxina, a urina do teixe chama-se taxina. Tem taxina suficiente para matar uma dúzia de pessoas. A indústria farmacêutica começou a estudar este veneno quando viu que os medicamentos eram todos venenos. Começou a estudar este veneno, começou a fazer experiências num rato. Eu sei como é que se faz, porque eu doutorei gente em plantas medicinais. E então, logo que dava uma injeção de taxina ao rato, o rato morria. E foram desdobrando a taxina, até que chegaram a uma substância, que é azol, não é? Mas de estrutura mais pequena, que se chama taxol. E descobriram que o taxol, dando pequenas quantidades, microgramas, provocavam tumores no rato. As células do tumor deixavam-se de se dividir, que eram células doentes, e as células normais aguentavam-se. Chama-se isto de quimioterapia, sempre tóxica, sempre ter muito cuidado. Depois foram experimentar a provocar cancro. E as células cancerosas não se dividiam, o que trazia duas vantagens: o cancro não aumentava de tamanho, e como não se formavam células cancerosas, não eram levadas pelo aparelho circulatório para a parede aparecer cancros noutros lados. Não havia metástase. Isto demorou 30 e tal anos. Quando eles estavam para desistir, porque já, no entretanto, tinham aparecido outras substâncias, tinham descoberto outras substâncias químicas menos tóxicas, que é usadas em oncologia. Que há o caso posterior aos vossos colegas, boa outra. Ora bem, e quando estavam para desistir, resolveram experimentar com um cancro que não tinha cura nem com quimioterapia, nem com cirurgia. Que é um cancro, que eu já não vou morrer, já sou velho, e é um cancro da juventude, o cancro do aparelho sexual, o cancro do ovário e o cancro do testículo. O cancro do testículo é mais frequente do que aquilo que vocês pensam na juventude, e quando aparecia um cancro do testículo, era a morte certa. Um cancro do ovário era a morte certa do jovem. Demoravam 2 anos. Eu tive, infelizmente, um amigo que teve um cancro desses. E que já cá não está. E foram experimentar. E curavam. Dali passaram para o cão, do cão para o chimpanzé, e estavam nisto quando há um atleta americano que está-se a treinar para vir para as competições e sente-se mal, vai ao hospital e é detectado um cancro desses. O homem desiste. No entretanto, tenho um amigo que é médico que lhe diz: olha, tiveste azar. Daqui a uns anos, se é capaz de ter cura, que está. E contou-lhe a história. Ele foi ao hospital, disse: olha, como eu vou morrer, e como vocês têm medo de experimentar na espécie humana, eu venho-me servir para cobaia. Experimentem comigo. Experimentaram, ele assinou os papéis, experimentaram, curou-se. Depois disso, ganhou 7 voltas à França. E hoje, só morre de cancro do testículo, cancro do ovário, quem vai estar. E começaram a experimentar noutros tipos de cancro. Eu tive amigas minhas que morreram com o cancro da mama. Hoje, já é muito menos frequente as mulheres morrerem do cancro da mama. Porque essa substância está a ser utilizada para outros tipos de cancro e chama-se Taxol, como vocês veem. Eu tenho um irmão que era administrador num hospital, num instituto de oncologia, e eu peço-lhe as caixinhas. Olha, que isso é muito caro. Não, eu só quero a caixa, para mostrar que não sou mentira. E como é muito raro o teixo, não é? Aliás, não foi na nossa espécie que ele foi descoberto, já foi feito em laboratório. Depois temos tecnologia química para depois logo se descobre qual é a estrutura e chama-se Paclitaxel e Taxoter, porque não podem ter, por causa das patentes, o mesmo nome, do natural. Portanto, está a ser utilizado cancro da mama, cancro de ovário e outros tipos de cancro. E agora só o exemplo de um animal que ninguém queria proteger. Este lagarto existe na zona fronteira entre o sul dos Estados Unidos e o México, onde há gado. O lagarto não faz mal nenhuma se uma cabra o pisa, ou uma ovelha o pisa, morde e mata. Se o pastor o pisa, morde e mata, o pastor sempre que o via o matava. Foram estudar o que é que o lagarto produzia. Os lagartos são répteis. Os répteis, os únicos que produzem veneno, são as cobras.
E o lagarto produz na gengiva uma substância química que é um estimulante. E quando morde um animal, passa esse estimulante para o sangue do animal, e esse estimulante é um estimulante das células pancreáticas, do pâncreas, que vai fazer com que as células do pâncreas produzam insulina. E com muita insulina, a insulina, como sabe, controla o açúcar no sangue, acaba com o açúcar no sangue e o coração para porque fica sem combustível. O animal morre de hipoglicemia e não envenenado. Como se sabe que a diabetes é uma doença em que há pouca produção de insulina ou nenhuma, há diabetes tipo 1, em que o pâncreas já não funciona. Portanto, isso eu não sei, foram experimentar naquelas do tipo 2 em que o pâncreas, as células pancreáticas funcionam mal. E foram experimentar e deu o resultado. A partir de 2007 foi autorizado um novo medicamento, dieta, para a diabetes tipo 2 e hoje é expressamente proibido matar o lagarto. Portanto, não se esqueçam que estamos metidos dentro de uma gaiola e que nesta gaiola tem que existir elevada biodiversidade, porque sem elevada biodiversidade nós não vamos ter comida, não vamos ter medicamentos, não vamos ter vestuário, não vamos sobreviver.